Olha, quando se tem uma empresa ou mesmo um pequeno comércio e a ideia dá certo, o que se quer é que passe anos e anos no mercado, né? Para isso, o proprietário precisa se preocupar com muitas coisas, entre elas em preparar pessoas para continuar com o negócio, com a atividade. O filho ou a filha pode ser uma opção, mas tem casos que não se tem um herdeiro direto, nem a pessoa demonstra talento para a área. E aí, fazer o quê, né? Hoje, no Recife, vai ser lançada uma pesquisa feita com empresas familiares. É sobre isso que a gente vai conversar agora com Pedro Lins, até para saber o que é que ficou constatado nessa pesquisa. Será que tem muitos filhos e filhas com aptidão para continuar a atividade dos pais, Pedro? Meire, é um entrave muito grande, porque a pesquisa mostra que as empresas familiares, elas permanecem com a família até a segunda geração. A partir da terceira, ela já começa a ter uma mudança diferente. Essa pesquisa foi feita em 110, 111 empresas familiares, 180 pessoas responderam a essa pesquisa e a gente está com o Fábio Menezes, que é consultor empresarial e participou também dessa pesquisa. O que é que mais chamou a atenção de vocês, Fábio? Bom dia. Bom dia. Bom, o que a gente percebe é que as empresas familiares ainda têm um desafio muito expressivo pela frente, mas elas estão mais conscientes disso. Uma das perguntas que a gente fez foi como as pessoas avaliariam a qualidade da gestão das empresas familiares. Pedimos para dar uma nota. E a nota média foi de 6,4, o que a gente considera aí entre regular e bom. E as pessoas justificaram essa nota apontando dois principais pontos. Há ainda necessidade grande da profissionalização da gestão e também de um cuidado com a questão da sucessão. É assim, você falou aí de uma nota até 7, essa nota 7 seria a nota máxima, mas eu estava lendo justamente a pesquisa e diz que assim, ninguém deu nota máxima. Se ninguém deu nota máxima, isso significa o quê? Talvez as pessoas tenham sido bem realistas, né? A gente observa que as empresas familiares têm um potencial muito grande, às vezes até mais do que as empresas que não são familiares. Claro que desde que a gestão seja profissional. Há ainda um certo estigma de achar que, por ser familiar, a empresa não teria tanto potencial ou tanto ser tão competitiva. Mas não é isso que a gente observa na realidade. A questão não é ser familiar ou não, a questão é ser profissional. Você fala de profissional e tem aquela questão, né? O pai, quando montou a empresa, às vezes montou num período onde a gente não tinha tantas estratégias de marketing, de vendas. E aí há um conflito entre gerações, porque hoje o filho acha que a empresa precisa ampliar as estratégias. Como é que é essa relação? Se o pai diz assim, eu comecei há muito tempo, tem dado certo, então não preciso dessas novas estratégias. De fato, esse conflito é muito presente, né? Os fundadores e as pessoas que estão chegando agora. O que a gente recomenda é que haja um espaço para discutir isso. O que é que de fato precisa ser preservado e também, claro, o que é que precisa ser inovado. Sem inovação, as empresas também não vão para frente. Mas também as pessoas que estão chegando na empresa, os candidatos a sucessores, precisam entender que algumas das características precisam ser preservadas. Não deve também acabar com tudo e começar do zero. Isso aí é de altíssimo risco. Falando de sucessor, vamos ter só um exemplo aqui. A gente está no bar da Dona Ana, aqui em Cascaia do Olinda. Tássia trabalha com ela. Tássia, você pensa no futuro dar continuidade aqui ao bar da sua mãe ou você já escolheu uma outra área? Não, eu estou me formando em enfermagem, mas eu penso em dar continuidade porque ela veio trabalhando, já é um bar da família, então a gente tem que dar continuidade ao trabalho. Não é interessante fechar. E a senhora pensa em deixar ela tomando conta, Dona Ana? É lógico, é totalmente dela, né? Tem a netinha também vai ficar no caixa futuramente e ela administrando. Deixa eu voltar a falar com o Fábio, até para saber desse exemplo delas, assim, como é que é para escolher esse sucessor mesmo? No caso da Dona Ana com a Tássia já conhece, já trabalha aqui, então fica mais fácil. Quando a pessoa não trabalha e quer assumir essa empresa, como é que funciona então, Fábio? Isso é uma questão muito relevante que fala do modelo de governança de qualquer negócio. Mesmo as pessoas que começam outra atividade profissional diferente da tradicional da família, precisam ter acesso às informações, porque mesmo que elas não assumam executivamente o negócio, elas vão herdar. E até para passar o negócio para frente, para fazer qualquer tipo de negociação, ou para contratar um profissional do mercado que faça a gestão do dia a dia, é fundamental conhecer minimamente a lógica de funcionamento do negócio. Isso não acontece da noite para o dia. Então é fundamental que as pessoas que, no caso dela, que
estudante que está estudando enfermagem, mas que ela tenha contato com o negócio, receba as informações, aprenda com a mãe os principais elementos de funcionamento desse empreendimento. Um dos questionamentos da pesquisa também, ela levanta a questão de que as pessoas dizem que para ter sucesso na empresa familiar, elas têm que respeitar as normas, a hierarquia. Só que aí a gente está num contraponto muito grande. O pessoal pensa que é por família, pode chegar a hora que quer, pode fazer o que quer, porque é a família do pai, a família da mãe. Essa, na verdade, é a receita para o fracasso. É quando a gente vê que aquele estigma de que a empresa familiar, ela não é tão profissional quanto as outras. Mas é justamente por isso. Porque as pessoas precisam se relacionar como profissionais, não como parentes. Independente de a pessoa que ocupar aquele cargo for fazer parte da família ou que ela seja do mercado. A relação precisa ser profissional. Esse é um desafio muito grande e um dos principais pontos de entrave do crescimento das empresas familiares. Fábio, muito obrigado pelas informações. Meire, tem um outro desafio, que é quando você não escolhe o herdeiro, mas que você pensa em ser sócio de alguém. O que é que você deve levar em consideração na hora de escolher esse sócio? É sobre isso que a gente vai voltar a conversar daqui a pouco, Meire. Olha, trabalhar por conta própria tem muitas vantagens, né? Muitos empreendedores estão fazendo sucesso e ganhando dinheiro, mas são muitas obrigações, muitas responsabilidades. Tudo isso envolvido nessa atividade, né? Aí tem finanças, mercadoria, você se preocupa também com fornecedor, com cliente, funcionário. Tudo isso para dar conta. E tem gente que precisa ter um sócio. Tem gente até que prefere ter um sócio. E essa escolha não é nada fácil. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Pedro Lins. Ele vai buscar a ajuda de um consultor empresarial. Agora, Pedro, quais são as características que a gente tem que identificar numa outra pessoa para poder convidá-la para essa sociedade? Meire, a gente tem que lembrar primeiro que, assim, sociedade é como se fosse um casamento também. Então, assim, você tem que entender a outra pessoa tem que lhe entender, tem que se respeitar, tem que sentar, tem que fazer um acordo para que seja bom para as duas partes. A gente está falando ao vivo de Olinda, de Casa Caiada, do bar aqui de Dona Ana. Deixa eu só perguntar para a senhora tem sócio? Tenho não. E pensa em ter sócio? Não. Por quê? Porque a sociedade, normalmente, há um conflito, porque tem sempre um com mais olhos do que o outro. Aí ele pensa que o dinheiro é todo dele, aí começa a confusão. Eita, esse é um dos principais problemas. Obrigado, dona Ana. E esse é um dos principais problemas, quem estava me dizendo isso é o Fábio Menezes, que é consultor empresarial. Fábio, você já viu o exemplo dela aí. Todo mundo, quando pensa em sócio, pensa logo nesse problema. Dividir. Como é que faz essa divisão? Como é que a gente escolhe esse sócio? De fato, é exigente ter uma sociedade, né? O que nós recomendamos sempre é combinar antes de as coisas acontecerem. Nós vemos muito no dia a dia sociedades que começam a desenvolver um negócio, mas não acertam. Qual é o papel de cada um? Quais são as regras que precisam ser respeitadas? Quais são os direitos e deveres de cada um? O que é que pode, o que é que não pode? Quando a gente combina antes, as chances de ter um problema são muito reduzidas. Qual que é o melhor tipo de sociedade? Existe isso? Eu diria que a questão não é nem por tipo, mas sim quando a gente consegue identificar, quando o empreendedor consegue identificar um candidato a sócio, digamos assim, que tenha um projeto profissional parecido, um estilo parecido, você tem mais chances de construir uma sociedade de sucesso. A gente falou de sucessão familiar. A gente pode, o ideal seria, então, na família, serem sócios? Geralmente são. Mas até isso, no caso da empresa familiar, muitas vezes precisa ficar bem separado. Ou seja, quem são os sócios do negócio, quem é da família, mas não é sócio, e quem de fato trabalha no dia a dia da empresa. Esse é um dos grandes desafios da empresa familiar, ter com muita visibilidade esses papéis diferentes. Pessoas que trabalham na empresa, têm responsabilidade executiva, pessoas que fazem parte da família, mas não necessariamente trabalham, e os sócios, que podem inclusive não ser da família, podem ter sócios que não fazem parte da família. A Dona Ana fala de uma coisa muito séria, que é a questão do dinheiro. Eu acho que isso é o que pega muito na hora quando você vai separar. Qual que é a sua orientação até para quem está pensando em empreender e que está pensando então ter um sócio, até para dividir também os custos? Na hora que for sentar para também dividir os lucros, como é que essa pessoa deve fazer? A mesma coisa, é combinar antes. Qual é a remuneração mensal, se for o caso? Se vai haver distribuição de lucro? Qual é a periodicidade? Como é que faz a conta exatamente? Quanto se vai distribuir? Quando isso não está combinado, aí a gente tem mais espaço para que cada um queira adequar a retirada à sua necessidade pessoal. Aí o potencial de ter um conflito de difícil administração é maior.
Fábio Menezes, consultor empresarial, muito obrigado por conversar com a gente. Agradecer também a dona Ana e a Tassa que receberam a gente aqui no bar delas em Olinda, Meire. E dica aí para todo mundo, se for pensar a sociedade, é melhor sentar antes, fazer um acordo para que depois, no futuro, o problema não seja maior e essa sociedade, assim como os casamentos, acabem.